cinco primeiras filas, vindo do Alonso, que larga na pole position, o Heidfeld da Williams, que é o 10º colocado. Os brasileiros estão na segunda página. Você vê lá o Montoya, o Barrichello, o Felipe Massa na 14ª posição. Daqui a pouquinho voltamos em definitiva e sim, com todas as emoções das 56 voltas do Grande Prêmio da Malásia. Globo, a gente se vê por aqui. Um dia eu descobri que posso fazer... Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando em definitiva. Estamos na volta de apresentação, de aquecimento de pneus. Você está vendo aí a classificação dos construtores. A Renault com 16 pontos, a Ferrari com 8. A RBR estreante com 7 em terceiro. A classificação traz o Fisichella com 10 pontos. O Rubinho com 8. E depois, na sequência, o Fernando Alonso tem 6. E aí vem o Coulthard com 5, o Mark Webber com 4, Montoya com 3, o Klien com 2 e o Raikkonen com 1 ponto. Serão 56 voltas, cada uma delas com 5.543 metros. O recorde de volta é do Montoya. 1 minuto 34 segundos, 223 milésimos. O total da distância da corrida, 310 quilômetros, mais 408 metros. Já já eles vão chegando para a formação definitiva no grid de largada. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Já já eles vão para a largada. Nesse momento subiu um pouquinho mais a temperatura. A temperatura ambiente é de 37 graus. Não é brincadeira, não. A temperatura da pista, 52 graus. Hoje é que nós vamos ver se os pneus estão aguentando mesmo mais de uma corrida, se eles vão aguentar na boa. O asfalto é mais abrasivo do que na Austrália. Lá a temperatura da pista era de 22 graus, agora a temperatura da pista é de 52 graus. E vai subir. Vamos ver se os pneus realmente vão suportar as 56 voltas da corrida. Lembrando também que quase todos os motores, 15 dos motores dos 20 carros, são motores que já fizeram um GP, quer dizer, já estão no seu segundo GP. A comunicação ali do Alonso com a equipe. Escolhendo algum sistema de controle de tração ou de largada, por mais que a largada não seja eletrônico, você sempre tem um recurso do controle de tração para poder ajudar. Então, ele escolheu a posição 2 nesse sistema. Tá nervoso ali o Flávio Briatore. A primeira fila tem Alonso pelo lado de fora, por dentro o Trulli. A segunda fila tem Giancarlo Fisichella, uma Renault logo atrás da outra ali, e o Mark Webber. A terceira fila traz o Ralf Schumacher pelo lado de fora e o Kimi Raikkonen pelo lado de dentro. A quarta fila traz os dois carros, Christian Klien e David Coulthard. RBR, vamos lá. Terceira luz vermelha acesa, quarta, quinta, sobe o giro dos motores. Vamos para a largada, vale o Grande Prêmio da Malásia. Todo mundo partindo. Alonso tenta e o Trulli já vai por dentro, tentando tomar a ponta. Alonso segura a ponta. Fisichella força. O segundo é Trulli, o terceiro é Fisichella. A quarta posição é do Kimi Raikkonen, que largou bem, ocupando ali a quarta posição. Acabou espalhando e perdendo. Essa posição. Uma largada sem nenhum problema. Alonso, Trulli, Fisichella. O Ralf Schumacher vem na quinta posição. As Ferraris se embolando por ali. O Rubinho do lado do Felipe Massa. O Schumacher também por ali. Veja como vai forçando lá o Webber. Forçou para cima do Klien. O Rubinho arriscou bem vindo tudo por dentro. Parecia que ia se dar bem, mas aí fecharam a porta total dele. De repente ele tinha 3 carros ali fechando qualquer tentativa de ultrapassagem. Mas ele vem ganhando posições. Ele vem forçando ali, tentando ganhar posições. Rubens Barrichello. Ali a pista ficou estreita para ele. Você vê o Alonso, vê o Trulli, vê o Fisichella. Depois o Webber, depois o Ralf Schumacher, o Kimi Raikkonen, Jenson Button, o Coulthard, Heidfeld, Klien. São os 10 mais bem colocados. Rubens Barrichello tem a 12ª posição.
E o Felipe Massa na 13ª posição, ganhou a posição em cima do Schumacher. Schumacher caiu para a 14ª posição. Alonso, Trulli, Fisichella. Aí você está vendo ali o Rubinho, o Felipe, o Schumacher forçando a barra para cima dele. Você vê o Webber ali na 4ª posição. E aí a briga boa de McLaren com BAR. O Jenson Button. O Button passou bem o Kimi, claro que a gente suspeita que o Kimi esteja com bastante gasolina, o carro bem pesado. E parece que o Montoya também, porque você vê que o Rubinho, que certamente está pesado, está no mesmo nível dele, foi para cima dele, tentou 2 vezes e não conseguiu. Eles vêm pela volta de número 2. Segue o Alonso na ponta. Abriu 8 décimos em relação ao Trulli, que é o segundo colocado. Ali aparece o Trulli, 830 milésimos. Fisichella, depois Mark Webber, Ralf Schumacher, Jenson Button, Kimi Raikkonen. Você viu o Raikkonen passar na sequência. O Barrichello permanece na 12ª posição atrás do Montoya. Temos problema com o sinal. Problema de sinal aconteceu durante o treino, já voltou. Já voltou o sinal que dá um duplo salto. Ele sai da Malásia, vai até a Europa, baixa na terra, dá um novo salto para chegar até aqui ao Brasil. Um detalhe que eu percebi, em algum carro ali no próximo, não sei se é o Rubinho, se é o Massa ou se é o Schumacher, eu vi saindo fumaça na saída da curva, ou seja, não era o pneu fritando nem nada disso. Na retomada de aceleração. Na retomada, então, se for, deve ser motor. E tomara que não seja com o Rubinho. Não, o Schumacher que ficou para trás um pouco ali. Você vê que o Rubinho está ali, o Felipe Massa está em cima, e veja que o Schumacher já fica um pouco para trás. O Schumacher já perde referência em relação ao Felipe Massa, e o Villeneuve já encosta um pouquinho no Schumacher. O Villeneuve, que é o 15º colocado, que está atrás do Schumacher. Vamos ficar de olho no Schumacher para ver se realmente ele perde. E aí, se alguém espalhou aí, hein? Alguém espalhou aí, é bom para o Rubinho e para o Felipe Massa. É problema de motor, eles ganham a posição. Você vê o motor Honda que vai ficando ali pelo caminho. E como o Anthony Davidson estava atrás deles, então era o carro do Jenson Button naquela posição. Aí o Frisacher, para Rubinho e Massa estarem passando, teria que passar quem estivesse à frente. Quem estava à frente era o Jenson Button, porque o Anthony Davidson vinha atrás dele. Esse motor do Button apresentou um vazamento de óleo no treino, já no primeiro treino. E a equipe pensou em trocar o motor, mas depois acertou lá a situação e achou que não precisava. Essa volta mais rápida é a segunda volta da corrida, a volta mais rápida conseguida ali pelo Alonso. Essa última volta ele virou um 36.838. Traiu o carro do Jenson Button. Agora é o Davidson. E agora é o Davidson, amigo. Será que possível que fosse ele ali? Não estava na frente. Parecia o Button. Foram os dois carros. Vendo, são os dois carros, porque para o Rubinho e o Felipe Massa estarem passando por aquela BR com o problema, aquela BR tinha que ser do Jenson Button, porque o Davidson vinha atrás dos dois. Acho que são as duas BARs. Você viu ali na largada, Galvão, que o Rubinho levou uma fechada de uma McLaren e depois de uma Williams. Ele levou 2 fechadas. É que ele largou bem, tentou puxar lá por fora para ganhar a posição. E aí, se defendendo para cima dele, o espaço ficou curto para ele. Você está aí revendo a largada no carro do Ralf Schumacher, como ele foi ali perdendo as posições. Veio por dentro o Mark Webber e ganhou essa posição. Exatamente em cima do Ralf Schumacher. O Mark Webber é o 4º colocado e o Ralf Schumacher é o 5º colocado. E ali era a briga do Jenson Button com o Raikkonen. E estão fora mesmo os 2 carros da BR. Os 2 motor novo, os 2 carros com motor novo, os dois primeiros a sair. Olha a pressão que o Felipe Massa põe ali em cima do Rubens Barrichello. E veja como eles escapam do Schumacher. Você vê o Rubinho passando aí? O Rubinho nesse momento tem a 11ª posição e o Felipe atrás dele. É o 12º colocado. E os dois já vão abrindo um pouco em relação ao Schumacher, que vem na 13ª posição. Felipe Massa nesse momento abre um 2.3 do Schumacher que você está vendo aí. Ele perde um pouco o contato. A Ferrari nunca imaginou estar numa situação como essa de agora. Eles sabiam que teriam dificuldades com os carros novos das outras equipes
mas nunca imaginaram que pudessem estar brigando aí por uma posição fora dos 10 primeiros. Então, eles vão ter muito trabalho pela frente nessa temporada e muito trabalho para fazer com os pneus. Eles vêm chegando para completar a volta de número 4, no total de 56 voltas no Grande Prêmio da Malásia. Faz um traçado diferente ali o Felipe Massa, aí você vê o Rubinho. O Rubinho com a Ferrari, o Massa logo atrás dele com a Sauber. Os dois não têm o mesmo pneu. Você vai de carona aí no carro de Felipe Massa, vai acelerando com o brasileiro Felipe Massa. Ele está na 12ª posição. A fase é tão ruim para a Ferrari que depois de 14 anos de carreira, o Schumacher marcou conseguiu uma marca negativa nesse grid, que é na verdade a sequência de 3 grids muito ruins, levando-se em conta desde o Grande Prêmio do Brasil do ano passado, quando ele largou em 18º, na Austrália largou em 8º e na Malásia 13º. Aí é o momento do problema no carro do Jenson Button. O carro do Anthony Davidson, ele explodiu ali, tanto que o motor explodiu, que o combustível caiu nas partes quentes do carro. Esse é o momento da parada do Davidson. O Button foi um pouquinho antes, ele não, ele já chegou ali pegando fogo no carro. E o Jenson Button foi se arrastando até encostar o carro e parar na mesma volta, abrindo a 3ª volta. E aí, explicar o quê quando chegar no Japão? Os carros, os motores da Honda não resistiram a 3 voltas de corrida. Temos problemas no sinal. Aí, voltamos com a imagem ao vivo e você já vê a vantagem que o Alonso já tem ali para o Trulli. Logo aí vem o Fisichella, na sequência o Mark Webber, depois o Ralf Schumacher. Aí vai aparecer o Kimi Raikkonen, aí o Heidfeld e vem os 2 carros da RBR com o Klien e logo atrás dele, aliás, o Coulter, que conseguiu ganhar a posição. O Coulter vem na 8ª posição, o Klien é o 9º, o 10º é Montoya. Depois vem Barrichello, Felipe Massa e Ralf Schumacher. O 14º é Villeneuve. O 15º é o Carquier. O 16º é o Albers. Veja só, o Albers consegue levar ali a Minardi da 16ª posição, deixando o português Monteiro da Jordan em 17º. E aí depois o Monteiro rodou, por isso ele ficou para trás. São 17 os carros que permanecem na pista, já que o Frisacher já abandonou com a Minardi e os 2 carros da BAR. O motor Honda não resistiu nem a 3 voltas. Essa Malásia com 37 graus de temperatura. Você vai de carona com o Ralf Schumacher, à frente dele o Mark Webber. Aí uma Toyota e logo ali à frente uma Williams. O Webber é o 4º colocado ali na frente. O Ralf tem a 5ª posição e atrás dele está o Raikkonen com a McLaren. Restando 51 de 56 voltas no Grande Prêmio da Malásia. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin. Quanto mais nova, mais gostosa. Aí o Alonso completa a volta de número 6 e já leva praticamente, Reginaldo, 4 segundos de vantagem para o Trulli. É importante essa vantagem porque a gente desconfia de que o Trulli tenha partido com menos combustível e deva parar aí umas 2 ou 3 voltas antes dos carros da Renault. Então tá com mais combustível, vai permanecer, sei lá, 2 voltas a mais na pista. E já consegue abrir 4 segundos de vantagem para o Trulli. É imensa essa altura já a vantagem do Alonso na primeira posição para o Trulli em segundo. A gente vê que, na verdade, a diferença de gasolina não é tanta. Que a previsão, pelas informações que a gente tem, é de que o Fisichella pare na volta 24, o Alonso na 23, o Trulli na 21, e aí os 2 pilotos da Williams, o Heidfeld na 20 e o Webber na 19. São aqueles dos quais a gente tem essa informação. E de quem a gente tem a informação, o Webber é que sai com menos combustível. Por isso ele andou forte no segundo treino e conseguiu aí ganhar algumas posições. Fisichella 1.5 seconds behind us. After that, Webber another 2 seconds. Apenas falando sobre o tempo de diferença do Trulli para o Fisichella e para o Webber, então apenas o box informando, né, da diferença. Colocando ali a posição do Trulli,
1 segundo e 2 que ele leva de vantagem para o Fisichella, e o Mark Webber que vem 2 segundos e 4, ou seja, vem 3 segundos e 6 atrás do Trulli, que é a equipe dando a posição para defesa do Trulli, porque essa altura parece ser mais importante ele se defender do Fisichella do que atacar o Alonso. Na verdade eles falaram 1 segundo e meio, que passa a ser agora o tempo corrigido. Ver que já adiantado em relação ao computador. Agora é de 1,5 mesmo. Uma coisa que vale a pena ressaltar também, eu falava da Ferrari e da Bridgestone com dificuldades, mas a gente tem que lembrar que o Rubinho está fazendo o papel dele. O Rubinho chegou em segundo na Austrália, largou agora na frente do Michael, e tomara que com essa performance dele, caso a Ferrari traga para Bahrein o carro novo, que pelo menos traga 2 carros ao invés de 1 apenas para o Schumacher. Para que você não estranhe, porque está sempre acostumado o tempo inteiro, a gente nas nossas transmissões, e os repórteres, a reportagem sempre chamando de Michael Schumacher, e o Burt chamar de Michael, é porque os pilotos usam chamar o Schumacher como se o primeiro nome dele fosse em inglês, Michael Schumacher. Todos os pilotos chamam de Michael, quando na realidade é Michael Schumacher, porque é alemão. Apenas para que você não se assuste. Mudar o nome dele, não. Continua a mesma coisa, que os pilotos, todos eles, ou o mundo ali de trabalho dentro da Fórmula 1 chama de Michael. Eu tive essa curiosidade até uma vez de perguntar para ele estava na Benetton ainda, de que forma ele preferia ser chamado, e ele falava Michael, na época, né? Depois pode até ter mudado. Pode ter mudado, está tão acostumado com o Michael que pode ter mudado. Mas olha, complementando o que o Luciano disse, o Rubinho começa o ano em grids, né, de largada, 2-0 no Schumacher, que é uma coisa inédita desde que eles correm juntos na Ferrari. 8 voltas completadas no total de 56, passando Alonso, passando Trulli, passa o Fisichella, passa aí o Mark Webber, perto dele o Ralf Schumacher. Esses 2 carros que você está vendo aí, primeiro o Raikkonen, logo atrás dele o Heidfeld, depois vem os 2 carros da RBR, vem ali o Coulthard, o Klien logo atrás do Klien Juan Pablo Montoya, ainda muito discreto na McLaren, Rubens Barrichello, Felipe Massa sempre buscando um traçado diferente na pista em relação ao Rubinho, e o Schumacher que não consegue se aproximar ali do Felipe Massa e também não conseguiu colocar muita vantagem em cima do Villeneuve. Aí o Jenson Button explicando para a equipe o que aconteceu ou pedindo explicação do que possa ter acontecido. Nessa altura ele deve estar mais perguntando o que aconteceu do que explicando qualquer coisa. Não poderia haver nada mais irônico, né? Os 2 carros que pararam de propósito no Grande Prêmio da Austrália foram inclusive criticadíssimos por isso, pelos rivais e pelos comissários esportivos. Agora os 2 na segunda volta da corrida fora ao mesmo tempo. Vamos deixar bem claro então como funciona a coisa nesse precedente, novo pacote, né, de regras que acabou mudando radicalmente a Fórmula 1. Cada motor tem que durar 2 corridas. Quando um carro não consiga completar a corrida, entenda-se por isso que quebrou, que bateu alguma coisa, então ele tem direito a trocar o motor para a próxima corrida. E esse motor trocado terá que durar 2 corridas. O que fizeram os pilotos da BR atendendo ordem da equipe? Como eles não estavam entre os 8 mais bem colocados, zona de pontuação, recolheram o carro para os boxes antes de abrir a última volta, caracterizando assim que não chegaram ao final da corrida. Quer dizer, foi uma atitude sem nenhum senso de esportividade, foi uma coisa feia, desonesta, se você levar em consideração o aspecto esportivo. Foram advertidos, a briga tá boa ali, hein? Foram advertidos, mas trocaram o motor. Consequência, o novo motor, tanto de um carro quanto do outro, nenhum dos 2 conseguiu suportar 3 voltas na corrida. E aí o pega tá bom, hein? O Heidfeld indo para cima do Raikkonen. Kimi Raikkonen tem a 6ª posição, o Heidfeld tem a 7ª posição. Isso é uma briga que todo mundo está acostumado a ver, porque é uma briga de McLaren com Williams. O que a gente não está muito acostumado a ver, pelo menos não se imaginava fosse tão rápido assim, apesar de todas as mudanças. Aí você vê como a Jorda faz a ultrapassagem em cima da Minardi. O Monteiro faz a ultrapassagem em cima do Albers. O Albers tem que se virar ali, ser artista, para não tocar o bico na roda traseira esquerda do carro do português Monteiro, que é piloto da Jorda. E a gente não está acostumado a ver isso, ó. Uma Renault sumindo na frente, uma Toyota vindo em segundo lugar, depois aparecendo outro carro da Renault. Aí aparece uma Williams ali meio de gaiata na história, vem outro carro
vem outro carro da Toyota. Aí aparece uma McLaren, como quem não quer nada, vem outro Williams e logo a seguir vem 2 carros da RBR, da equipe estreante nessa temporada na Fórmula 1. E só depois disso tudo é que vem as Ferrari de Rubinho e Schumacher. 10 voltas completadas. Eu sinto o Rubinho e o Massa numa balada boa dentro do que eles podem fazer. Então eu acho que os dois podem chegar nos pontos. Lembrando que o Massa foi exatamente aí que ele marcou seu primeiro ponto na carreira. 10 voltas completadas, segue firme na liderança Alonso da Renault, tentando a vitória, que seria a segunda da Renault. A primeira vitória na temporada foi do companheiro dele, o Fisichella. A segunda vitória, aliás, do Fisichella na carreira. Venceu no Grande Prêmio da Austrália. E se o Alonso ganhar, também será a segunda vitória dele na carreira. E a pole que ele fez aí foi a segunda consecutiva, aliás, aí que ele fez a primeira dele, em 2004. E hoje já soma 4 poles. Restando... Vamos ouvir o que eles estão falando. Ele falou que a curva 6, feita em quinta marcha, que deve ser uma marcha acima do que ele tem feito agora, é melhor para pressão. Pressão que geralmente envolve motor e parte hidráulica, né? Então, para ele tentar usar uma marcha a mais, que seria a quinta marcha, na curva 6, que é uma curva de alta. Isso quando eles acabam de completar 11 voltas na corrida. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. A gente comentava sobre a temperatura alta da Malásia no início, e muita gente pensa no motor quando se fala em temperatura alta. Mas na verdade o motor não é o mais afetado sob essas condições. Os pneus sim sofrem muito mais, e o pneu de Fórmula 1 trabalha mais ou menos numa temperatura ideal de 90 graus. E quando chega a 110 graus, cria-se as bolhas, que é o grande problema para um jogo de pneu. Com esse regulamento novo, os pneus são um pouco mais duros e o tipo de cura da borracha também é um pouco diferente. E o que eu saiba, na Malásia, esse ano, ninguém teve problema de bolha até agora. Também não andaram tanto, né? Vamos ver agora, porque eles têm que dar as 56 voltas da corrida, mais a volta de apresentação. Aí são 57. Lembrando que esses pneus treinaram no sábado e no domingo pela manhã. Eles fizeram 3 voltas num dia, mais 3 voltas no outro, são 6 voltas. No total, são 63 voltas. Uma temperatura de pista acima dos 50 graus. Aí é que vai valer o teste realmente. Da brincadeira, por exemplo, que o Rubinho fez depois da corrida da Austrália, que ele disse: olha, a Bridgestone fez um pneu tão bom que dava para fazer outra corrida. Não fale isso não, senão a FIA vai pedir o pneu também durar 2 corridas. Fez lá uma brincadeira. Mas vamos ver agora, de verdade, se também aí no calor da Malásia, se eles vão conseguir sustentar. Agora veja só, o Alonso volta a fazer melhor volta, 1:36.396. E nesse momento, veja só essa marca, ele passa dos 35 segundos de vantagem para o multicampeão Michael Schumacher. Isso é uma coisa que, por mais mudança no regulamento, ninguém poderia imaginar se estivesse acontecendo na segunda corrida. Mas não é o Schumacher que está lá atrás, não. Não é o Schumacher que está lá atrás, não, porque ele já abriu mais de 32 segundos em relação a Rubens Barrichello, que vem com a Ferrari mais bem colocada ali na 11ª posição. E tem o seguinte, o fato de eventualmente as Ferraris estarem mais pesadas não quer dizer que elas façam uma parada a menos. Provavelmente todo mundo vai estar fazendo 2 aí, mas salvo algumas exceções. Mas é apenas fazer a primeira parte da corrida, o primeiro stint, como eles chamam, mais longo que os outros. Quer dizer, é uma vantagem relativa aí que se pode tirar aproveitando-se de pistas limpas, se tudo der certinho, né? A volta é a volta de número 13. A informação que a gente tem que o líder Alonso deve parar na volta de número 23. Deve ficar mais 10 voltas na pista, mas ele continua andando rápido, hein? Ele acabou de fazer a volta mais rápida com 1:36.396 e deve baixar agora de novo, quer ver? Ele tinha feito 1:36.396. Ele agora faz 1:36.026. Baixa 3 décimos em relação à volta anterior. O carro está sobrando.
Tá sobrando, porque pela informação de parar na volta número 23, ele tem mais 10 voltas para andar aí antes da parada. Ele agora, nesse momento, ele já abre praticamente 7 segundos em relação ao Trulli. No final da volta número 13, 6.9 a vantagem dele em relação ao Trulli. 10.7 em relação ao Fisichella. 13.9 para o Mark Webber, que é o quarto. 16.2 para o Ralf Schumacher, que é o quinto. Esse é o Fisichella falando. Foi diferente agora. Ele falou que o engenheiro apontou a diferença dele para o Trulli, dizendo que ele pode forçar mais o ritmo. E no hairpin de baixa, que é a curva 9, o Fisichella estava usando a segunda marcha para não forçar tanto o motor. E o engenheiro disse que a partir de agora ele pode usar a primeira marcha para poder ganhar mais no lado de performance. Até porque ele já está 10.7 atrás do Alonso. E ele tem, se tiver mais peso, é mais peso para uma volta. Porque a expectativa da equipe é que o Alonso pare na volta de número 23 e o Fisichella na volta de número 24. O primeiro a parar deve ser o Mark Webber. Os dois estão virando com uma diferença de meio segundo, que é uma diferença muito alta. O Alonso virando em 36,0 e o Fisichella 36,5. O Alonso daqui a pouquinho vai estar chegando perto do tempo que ele fez no treino de hoje, no último treino, que era 35,090. Um tanque já pronto para a corrida. Como nós temos mais de uma categoria dentro da Fórmula 1, porque nós temos 16 carros que fazem parte da Fórmula 1 e 2 carros que fazem parte de uma outra categoria que completa a Fórmula 1. São os 2 carros da Jordan e os 2 carros da Minardi. É como se fosse uma Fórmula 2. Então, com apenas 14 voltas, o líder Alonso já coloca uma volta em cima do Albers, que é o 17º e último colocado, e já vai colocando uma volta também em cima do Monteiro, que é o 16º colocado. Em apenas 14 de 56 voltas. Quer dizer, a Fórmula 1 hoje está restrita a 16 carros, porque os outros 4 formam o grid, completam o grid para a obrigatoriedade de 10 equipes, de 20 carros no grid. Não tem nada a ver o desempenho da Minardi e da Jordan com os outros carros que estão aí na pista. E o Galvão, você apontava a diferença do Alonso para o Rubinho e para o Schumacher, e a grande preocupação da Ferrari no momento é que eles sabem que o carro novo é por volta de meio segundo mais rápido por volta. Então, esse meio segundo, no caso da Malásia, não adiantaria quase nada, porque a diferença está sendo muito grande. Então eles têm uma preocupação muito grande agora, mesmo trazendo o carro para Bahrein, do que será capaz de atingir nesse início de temporada. Você vai vendo aí o Raikkonen sendo perseguido pelo Heidfeld, McLaren à frente, a Williams ali atrás, o Alonso já vai para completar 15 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams e Fórmula 1. Aí o Alonso, que já colocou uma volta em cima do Monteiro. Já conseguiu colocar uma volta em cima do Monteiro da Jordan e uma volta em cima do Albers da Minardi. E segue aumentando a diferença. Era de 6.9 para o Trulli, é de 7 segundos agora, de 10.7 para o Fisichella, já é de 11.2. Em relação ao Schumacher, já passa dos 40 segundos. A vantagem do Alonso, que é o primeiro, para o Schumacher, que é o 13º colocado. Você está vendo o Villeneuve, esse aí está atrás do Schumacher. A vantagem do primeiro para ele é de 46 segundos. A Ferrari vai levar a volta hoje. Vai, desse jeito vai levar a volta. Vai levar a volta. A não ser que eles tenham muito combustível. Aquela conta toda que a gente fez no Grande Prêmio da Austrália, mas também não daria para fazer uma parada só pelo tamanho do tanque que tem a Ferrari. Aí você vai vendo a aceleração, foi para o freio, você vai indo com o Villeneuve. E de novo a imagem do Raikkonen. Ralf Schumacher abrindo espaço ali para cima do Albers. Mark Webber e aí o Ralf Schumacher. Mark Webber é o quarto, o Ralf Schumacher é o quinto. Os dois também já colocando uma volta em cima da Minardi, que está na pista, que é a Minardi do Albers, porque o Frisacher já parou, mesmo acontecendo com os dois carros da BR, do Jason Button e do Davidson. Vamos ver qual é o primeiro carro que vai para o boxe aí.
Nós temos aí 16 voltas completadas. O Albers foi para o box. A Minardi é o primeiro carro a parar. Albers da Minardi é o primeiro a parar para reabastecer, lembrando que não pode trocar pneu. Não pode trocar pneu, a não ser que tenha um pneu furado ou que a equipe chame ou o piloto leve o carro para o box para trocar um pneu. Dos 4, apenas um pneu que estivesse, e depois de uma vistoria fique comprovado de que ele realmente corria risco de explodir, de furar e provocar um acidente. O engenheiro perguntando para o Alonso como é que está o equilíbrio do carro. Tá ok. Ele disse que está tudo bem. E perguntando, o engenheiro perguntou se ele quer que mexa na pressão dos pneus. E o Alonso respondeu que pode mexer sim, pode baixar um pouquinho a pressão, porque o único problema que ele tem é a tração, que não é muito boa. Essa é a comunicação, mais uma novidade, funcionando muito bem para que você possa acompanhar todas as informações, a troca de informações entre pilotos e equipes. Lembrando que você não pode trocar o pneu, pode apenas trocar o bico do carro. Também é tudo visando segurança, porque alguém pode tocar, quebrar ali o bico, a asa dianteira. Fica permitido a troca do bico do carro, da asa dianteira, e mexer na pressão dos pneus, que é o que deve acontecer na parada do Alonso daqui a pouquinho, já que nós temos 17 voltas completadas. Olha a travada que o Rubinho deu ali. Travou o dianteiro esquerdo. O Rubinho, que tinha... Essa travada foi forte. Acabar de fazer a melhor volta dele, tinha virado 1:37.331. O Felipe Massa também fez a melhor volta agora com 1:37.436. E o Schumacher também fez a melhor volta dele, Schumacher, com 1:37.609. A melhor volta do Schumacher é 1:37.609. A melhor volta do Alonso é 1:36.0. Ou seja, a diferença é de 1,6, que foi a mesma diferença estabelecida no treino do sábado, quando o Alonso foi o mais rápido e o Schumacher ficou ali 12º, 13º, já nem me lembro, e a diferença foi 1,6. Comunicação desse tipo, como a que a gente viu entre boxe e piloto, isso deixa bem claro, para aqueles que dizem que o piloto já não tem mais influência nenhuma, deixa bem claro o quanto ainda vale, por exemplo, a sensibilidade do piloto. Não fosse isso, não é a telemetria que vai dizer o que o piloto disse, que estava tudo ok, mas está faltando tração. Então essa é a coisa que vem do feeling do piloto e não da telemetria. Todo mundo vai andar muito rápido agora porque os tanques estão quase vazios. O Trulli, por exemplo, a expectativa é que ele pare em mais 2 voltas e que o Alonso pare em mais 4 voltas. O Alonso tinha acabado de fazer a volta mais rápida com 1:35.899 e o Trulli fez agora 1:35.816. Klien vai para o boxe. O Klien vai para o boxe. Ele tinha 10ª posição, foi para o boxe. É o primeiro carro da RBR a parar. E o Coulthard segue firme na pista, está na 8ª posição. Estava conversando com o Luciano Burti durante o treino, nós estávamos assistindo o treino, dizendo o que essa história de pressão, de obrigatoriedade do piloto ter resultado, esse aspecto psicológico não faz diferença mesmo para os mais experientes. O Coulthard dessas 2 primeiras provas é um piloto completamente diferente do Coulthard dos 2 últimos anos, correndo na McLaren, quando ele tinha obrigação de andar mais rápido que o Kimi Raikkonen, obrigação de tentar vitória, obrigação de tentar ser campeão. Ele agora está aí ajudando com a experiência uma equipe. Na teoria seria para ficar 1 ano só, e parece que vai fazer uma temporada excepcional. Quer dizer, está de bem com a vida, tá feliz, namorada bonita, vida boa, mora em Monte Carlo, muito dinheiro no bolso. Então tá aí, já cumpriu a carreira dele, tá lá para ajudar a equipe e dá pinta de que vai fazer uma ótima temporada. Todo mundo lembra sempre do lado físico, né? Que o piloto tem que fazer muito preparo físico, treinar bastante. O Alonso acabou de errar. É, porque o Trulli forçou, ele também recebe a informação de que o Trulli tinha virado a 1:35.8. E tentando tirar essa diferença, eles estão perto de parar. É aquela hora de andar mais rápido sem combustível. Então ele quase deu uma escapada ali. Então, todo mundo pensa muito apenas no lado físico dos pilotos, mas eu vim aprender na Fórmula 1 que o lado psicológico é muito mais importante. Óbvio,
você precisa estar muito bem preparado fisicamente, mas quando você está num time, numa equipe que não te dá o suporte e o apoio psicológico, é muito difícil. 19 voltas completadas, Alonso é o primeiro, leva 7 segundos e 9 de vantagem para o Trulli, que é o segundo, que leva 7,7 de vantagem para Fisichella, que é o terceiro, que leva 2,7 de vantagem para Marco Webber, que vai parar já já, que é o quarto, que tem o Ralf Schumacher colado ali atrás dele. O Raikkonen vem 4 segundos atrás do Ralf Schumacher. Esses são os 6 mais bem colocados. A Williams está pronta. A Williams está pronta aí para a entrada, muito provavelmente, do Mark Webber. A RBR está pronta para a entrada do Coulthard, já que o Klien já parou. E a Toyota está prontinha para a entrada do Trulli. A informação que a gente tinha é que o Trulli pararia na volta de número 21. Ele está na volta de número 20. Você está acompanhando exatamente o carro dele aí. Vamos ver se ele vai partir para mais uma volta ou se vai trazer aí nesse ponto aí agora o carro para os boxes. Seguiu. Então ele completa exatamente a volta de número 20 e vai partir para a volta número 21. No final dessa volta ele deve parar. Que vai entrar agora é o Webber. Mark Webber. Mas já entrou uma Toyota, né? É o Ralf. É o Ralf Schumacher quem para. O Trulli continua na pista. Ralf Schumacher que tinha a 5ª posição. Parou o Ralf Schumacher. E quem parou foi o Heidfeld. O Webber continua na pista. Foi o Heidfeld quem foi para o boxe. Então fica um pouquinho falha aqui a nossa informação, né? De que, ou seja, a nossa fonte que informava que o Webber pararia na volta de número 19, quem para na volta de número 20 é o Heidfeld e o Mark Webber continua na pista. O Coulthard também parou. Ralf Schumacher já fez a parada dele, o Heidfeld também já parou, o Coulthard também já parou. O mesmo acontecendo com o Klien, com o Monteiro e com o Albers. Esses foram os que pararam. Será que a Ferrari vai aprontar? Por isso é que ela está andando tão mais lenta? E o Felipe Massa, que foi o único a fazer uma única parada no Grande Prêmio da Austrália, está na mesma balada do Rubinho ali, ó. O Rubinho virou essa última volta em 1:37.282. E o tempo do Felipe Massa foi 1:37.252. Foi até mais rápido o Felipe Massa. E aí você vê o Alonso indo para o box. O líder Alonso. Exatamente quando ele ia passar da 22ª para a 23ª volta. Aí a informação está precisa, porque ele pararia na volta número 23. E deu para ver o mecânico regulando a calibragem dos pneus traseiros. Fazendo a calibragem que ele queria. Aí o Trulli. Para o Trulli. Segundo colocado. O Alonso acabou de sair, está aí o Trulli, os mecânicos olham de um lado, do outro, ninguém mexeu em pneu nenhum e põe combustível, 8,8. E sai o Trulli para a pista. Fez 1 segundo a mais do que o Alonso. O que mostra também que o Briatore estava errado, porque assim que o Fernando fez a pole... Só não pode repetir o que ele falou. Exatamente, mas ele dizia em voz alta que a Toyota devia estar com menos combustível. Mas aí a Toyota acabou de provar que ele estava enganado e que a performance do carro sim está muito boa. Você vira a diferença do 1 segundo parado no box, é que o Trulli saiu para mais 18 voltas e o Alonso para mais 15. Isso naquela previsão lá, né? Aquela estimativa feita aí pelo computador. Felipe Massa foi pro box. Ele vinha virando na mesma casa do Rubinho, um 37,2. O Schumacher virando um 37,5. E o Felipe Massa já reabasteceu e já deixou os boxes. O engenheiro está perguntando para o Fisichella, tá vendo que ele está tendo problema com o carro, porque o carro está saindo de traseira. Eles acabaram de dizer que devem mexer em pressão de pneu assim como mexeram no Alonso. Ele está indo pro box agora, né? Ele está dizendo exatamente. Mas perguntando também. 5,6 e ele falou tá bom, tá ok. E perguntou se queria que mexesse na asa dianteira. Mas ele disse que estava ok. Então que o engenheiro podia mexer como bem entendesse. Vamos ver o que eles vão fazer aí. Aí vão mexer na asa dianteira. Mexeram ali alguma coisa na asa dianteira, na calibragem do pneu. Mark Webber também foi para o box, 8,3 ficou o Fisichella. Vamos ver quanto tempo vai ficar o Mark Webber. Você viu passando ali o Fisichella, vai voltar o Mark Webber. 1 segundo e 2 mais de combustível.
Aí também não quer dizer exatamente que seja esse tempo a mais, os quilos que entraram ali a mais, que ele vai permanecer exatamente esse tempo mais na pista. O Rubinho voltando, chegando ali colado no retorno do Mark Webber. Isso vai até atrapalhar o Rubinho um pouquinho ali na saída do box, nesse S de baixa ali, que fica no final da reta. Porque também há a questão de consumo do motor Renault, a questão de consumo do motor Toyota, a questão de consumo do motor BMW, a questão de consumo do motor Ferrari. Eles não têm o mesmo consumo. Um fator até surpreendente da Renault é que, apesar da boa performance, de estar fazendo a pole position e vencendo corridas, é reconhecido pela própria equipe que o motor ainda não é um motor forte, o motor é um pouco fraco, o que significa que o chassi, sim, o carro é muito bom. Olha, uma coisa nós estamos rigorosamente certos, Reginaldo, quando dizíamos do Raikkonen. O Raikkonen está em terceiro e não parou. O Raikkonen, aqueles que não pararam. O Raikkonen não parou. O Montoya não parou, os dois carros da McLaren. Rubens Barrichello e Schumacher, os dois carros da Ferrari. E quem mais que não parou Villeneuve. aqui? E o Villeneuve. Só esses que não pararam. McLaren está pronto aí. Vamos ver quem vem. E o Raikkonen acabou de fazer a melhor volta. O Raikkonen acabou de virar 1:35.483. Nesse momento ele é o líder da prova. Com todas as paradas, ele é o líder da prova. Alonso vem em segundo, Trulli em terceiro, Fisichella em quarto. O Montoya na quinta posição vai para o boxe. E o Raikkonen vai abrir um pouquinho, vai tentar andar rápido para abrir um pouquinho. As duas Ferraris, o Raikkonen e o Villeneuve. Lembrando que quando o Felipe Massa saiu mais atrás, foi o único a fazer uma parada só na Austrália. E o Villeneuve está ali na balada dele, ainda não parou. E as Ferraris, que davam pinta, realmente estarem mais pesadas um pouco, até agora não pararam. E o Raikkonen que seguramente estava mais pesado. Pelo tempo que ele fez em relação ao Montoya, com os erros do Montoya. E olha o Rubinho aí, botando toda a pressão ali para cima do Mark Webber. Colocando pressão para cima do Mark Webber. Webber se defende, fecha a porta, ele já parou, o Rubinho ainda não parou. E esse é o momento em que atrapalha a performance do Rubinho, porque era o momento que ele teria que andar mais rápido. É a vantagem de ter largado com um pouco mais. Agora ele está vazio para andar mais rápido. Dá para andar mais rápido agora quando os outros estão mais pesados. Ele atrasa um pouco a parada dele, mas encontrou o Mark Webber pela frente, que não quer, de hipótese alguma, ceder essa sexta colocação. Por isso que eu disse no começo, quando eu analisei a proposta de fazer duas paradas, se tudo desse certinho, sairia alguma vantagem disso. Aí Raikkonen, que era o líder, então volta a ser o líder o Alonso. Na verdade, volta a se estabelecer o Alonso para a primeira posição, o Trulli em segundo, o Fisichella em terceiro. O Montoya vai ser o quarto colocado, porque parou recentemente, mas depois vai voltar lá para a posição que ele tinha lá perto da décima posição. Lá no fim. Ferrari esperando alguém. Você está vendo o Rubinho aí? E você viu que não apareceu na reta o Schumacher, né? Porque o Schumacher foi pro boxe. O Schumacher não apareceu na reta. É o Schumacher quem vai pro boxe. E o trabalho do Rubinho ficou prejudicado nessa volta que ele já deu ali atrás do Mark Webber. E ele continua atrás do Mark Webber ali. Eu não vi ninguém na Ferrari mexendo no carro do Michael, tanto nos pneus traseiros quanto em asa dianteira, o que significa que o problema não é equilíbrio, o problema é a falta de velocidade. O problema é o carro, em linhas gerais, um carro adaptado apenas do modelo. Opa! Do modelo do ano passado. O pneu direito ali foi embora. Pneu traseiro direito. O Raikkonen tinha acabado de parar. Da pinta que estourou o pneu. Amigo, 53, 54 graus de temperatura na pista. É completamente diferente de 19, 20, 21 que tínhamos na Austrália. Os pneus lá sobraram. Todos eles, de todas as equipes, sobraram. E agora começa o drama. Isso aí, o que ele vai fazer, levar o carro para o box, está permitido pelo regulamento. Nesse caso, ele pode trocar um pneu. Esse que está furado. Aí vai se arrastando, levar o carro para o box. Imagina agora o Montoya que passou ali. O que está passando na cabeça do Montoya. E agora? Será que é o meu que vai estourar daqui a pouco?
Rubens Barrichello vai pro box. Nessa parada de boxe do Raikkonen, ninguém pode fazer mais nada no carro a não ser trocar o pneu. Não pode colocar combustível, não pode mexer em asa, não pode nada. Só trocar o pneu que está furado. Então é a primeira vez que acontece isso no novo regulamento. Na metade da... Veja só, ele já está de um jeito em que a roda dianteira esquerda já levantou, ele já perdeu o contato. O pneu já ficou pelo caminho, ele vai recolhendo ali, vai chapando, vai se desfazendo, vem uma parte que vem para dentro ali, ó. E vamos ver, a essa altura, o prejuízo, né? Que pode não dar nada, né? Pode não dar para trocar. Pode, o problema agora é que ele veio tão rápido pro box com o carro batendo no chão que mesmo trocando o pneu, ele com certeza danificou o assoalho, a parte de difusor, então ele vai ser prejudicado mesmo trocando o pneu e tentando seguir na corrida. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos deixar bem claro, hein? O pneu que foi posto aí no carro tem que ser obrigatoriamente um pneu usado durante os treinos. É um daqueles jogos, porque você tem os jogos de pneu para... Veja onde ele foi parar. São 4 jogos de pneu no total. São 2 para o treino de sexta-feira e 1 para o treino livre de sábado. Veja como o pneu vai ficando pelo caminho, tá vendo? Ele vai chapando, a borracha vai soltando e vai deixando o pneu pelo caminho. Olha só a falta de sorte dele. Ele teve que dar a volta inteira, porque o pneu caiu mesmo, o pneu estourou. Ele já não dava mais para entrar no box no momento que estourou. Então ele teve que dar uma volta inteira. Com 26 de 56 voltas, daqui mais 2 voltas, vamos chegar à metade da corrida. Você vai acompanhando a classificação. Alonso é o primeiro, Trulli é o segundo, Fisichella é o terceiro, Mark Webber é o quarto, Ralf Schumacher é o quinto, Heidfeld é o sexto, Montoya é o sétimo, Barrichello é o oitavo, Coulthard é o nono, o Kli é o 10º, Schumacher é o 11º, Felipe Massa é o 12º. Algumas alterações ali para trás em função das paradas terem acontecido em voltas diferentes. A verdade é que o Alonso segue na frente, a vantagem é maior do que nunca, de 12 segundos a vantagem do Alonso, que é o primeiro, para o Trulli, que é o segundo. E já de 18,8 a vantagem do Alonso, que é o primeiro, para o companheiro dele, Fisichella, que vem na terceira posição. Aí o Villeneuve fora. Villeneuve vinha atrás do companheiro de equipe Felipe Massa. Vinha na 13ª posição e tá já fora da prova o Villeneuve. E o engenheiro do Fisichella dizia que ele está perdendo muito tempo no setor intermediário. Ele não sabe qual é o problema, então pro Fisichella tentar não perder tanto tempo e se tiver algum problema para reportar qual é esse problema para de repente poderem corrigir na próxima parada. Ou seja, aquela conversa que começou por conversar, né? Faz o seguinte, olha, anda aí, se dá alguma coisa errada a gente tenta descobrir o que é. Acelera mais. Acelera mais. Aí o momento em que o Villeneuve perdeu o carro. Foi o momento em que ele perdeu o carro. No momento da freada ali, ele perdeu o carro. Mas pode ser que tenha quebrado alguma coisa, porque o carro para rodar nesse sentido, né, oposto ao da curva, pode ser que tenha acontecido alguma coisa com freio ou suspensão. Aí o Villeneuve vai voltando a pé. Logo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Mais uma volta e nós vamos chegar à metade da corrida, que é completamente dominada pelo Alonso. Com extrema facilidade, até mais do que aconteceu com o Fisichella, um pedaço de borracha ali do pneu do Raikkonen. Justiça seja feita, ainda mais por mim, que foi alguém que falou que aposta mais no Fisichella do que no Alonso, na regularidade, e eu gosto muito do Fisichella, sempre gostei, mas justiça seja feita na corrida da Austrália, que ganha pelo Fisichella. O Alonso ficou 17 voltas preso, encaixotado atrás do Villeneuve, e nesse tempo ele perdeu 25 segundos e ainda chegou em terceiro. Quer dizer, o Alonso fez lá também uma grande corrida de recuperação, e é um momento assim decisivo, Galvão, você sabe. Provado que a Renault é o carro a ser batido esse ano,
a briga entre Fisichella e Alonso, por melhor que eles se deem, vai começar agora, porque daqui a pouco a equipe vai ter que exercer a preferência de um deles, já que pensar no título passa a ser uma realidade. Então é uma briga de foice agora para cada um deles. Metade da corrida. Aí você vê o Klien, como travou ali o dianteiro esquerdo. E tudo isso é problema. A temperatura da pista nesse momento é de 50 graus. Temperatura ambiente 36 graus. 50 graus a temperatura da pista. Já teve problema com o pneu traseiro direito, o Kimi Raikkonen. E esse de todo esse trabalho aí de grafite, esse é o mais bacana. Veja só, ele está acelerando. Aquela verde ali, ó. Aceleração total, sexta marcha. Tirou, freou. Quarta, terceira, segunda, trouxe para segunda. Acelera de novo, dá uma beliscada. Ajeita o carro, passa dos 200. Quinta marcha, contorna. Curva para a esquerda, curva para a direita em quinta marcha. Aceleração total, freia, crava o freio. Trabalha com o acelerador, quarta marcha, marcha para cima, vai jogar a quinta. Sexta marcha, freia de novo, traz, segunda, quarta, terceira, segunda. E aí você vai curtindo o grande barato de dirigir um Fórmula 1. Lá em cima, o giro do motor e embaixo a velocidade. E aí você dá um belo passeio com o Klien, ali na nova RBR. A equipe que assumiu no lugar da Jaguar e que vai conseguindo um ótimo desempenho acima do esperado nessas duas primeiras provas da temporada. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a maior cobertura GSM do Brasil. Galvão vinha dizendo então de um momento. Vai haver um momento em que a Renault, como o carro do ano, né, tudo indica, vai ter que optar por um piloto aí na luta pelo campeonato. É verdade que é o campeonato mais longo da história, ainda tem 17 corridas pela frente. Mas então eu falava do Fisichella e do Alonso. Neste momento, com duas provas, se terminasse assim, os dois sairiam daí empatados na liderança com 16 pontos, sendo que... tiraram o pedaço do pneu. Vão tirar agora. Agora que vão tirar. Sendo que na corrida da Austrália, a equipe ficou com a pole position e vitória nas mãos de Fisichella e melhor volta nas mãos do Alonso. Nessa já tem a pole do Alonso, por enquanto a melhor volta do Alonso, e vamos ver a vitória se pode ser dele também. Você está vendo aí o Schumacher tem a 11ª posição. Rubens Barrichello está na 8ª posição. Uma corrida bem melhor que a do Schumacher. Nesse momento o Rubinho está 12 segundos atrás do Montoya, que é o 7º colocado. Está marcando um pontinho o Rubinho. O Coulthard caiu para a 9ª posição. O Klien é o 10º, o Schumacher é o 11º. E o Felipe Massa é o 12º. Ele inverteu a posição com o Schumacher. Está atrás do Schumacher agora. O Schumacher virou, só que acontece o seguinte: o Schumacher, essa última volta, ele virou 1:38.640. E o Felipe virou 1:38.150. Foi meio segundo mais rápido do que o Schumacher. A tendência é que daqui a pouquinho ele chegue no Schumacher. Quem está muito lento agora é o Fisichella. Só e confirmando... o Coulthard está apertando o Rubinho aí, ó. Exato. Essa é a briga que vale aí a 8ª posição. Isso é uma coisa que ninguém poderia imaginar estar vendo na Fórmula 1 nesse momento. O antigo carro da Jaguar, que se arrastava na pista na última temporada, continua com o mesmo motor Ford Cosworth. Quer dizer, a equipe foi comprada, mudou apenas de nome, mudou a estrutura. E tá aí o carro da RBR botando pressão para cima da Ferrari com muito mais desempenho do que a Ferrari que está ali na frente. Tá bom. Vamos lá, Bassan. O Rubinho, que completa 200 corridas na Fórmula 1, passando o Alain Prost, que fez 199, disse que se chegar nos pontos já vai comemorar, como uma festa. A Ferrari ontem fez até uma festinha para ele, mas ele nem quis entrar muito no clima de alegria devido ao resultado que já não foi bom e não se anunciava tão bom assim para esse domingo. Por enquanto, Bassan, ele não está entrando nos pontos, ele está entrando no ponto. Quer dizer, está com a 8ª posição, que vale 1 ponto. Mas vai ter que defender essa 8ª. Vai ter que defender essa 8ª posição ali, porque é forte o ataque do Coulthard ali atrás dele. Olha, o Fisichella está bem mais lento. Agora a coisa se complicou, porque o Webber e o Ralf já estão colados nele. E o Felipe Massa continua andando mais rápido que o Schumacher.
Schumacher virou um 39,0, Felipe Massa virou um 38,6. E vai se aproximando para tentar brigar ali pela 11ª posição com o Schumacher. O Alonso virou 36,8, o Trulli, que é o segundo, virou 36,9 e o Fisichella virou 38,5. E tá já segurando o Mark Webber. E o Mark Webber segurando o Ralf. Na realidade, é o Fisichella que está ali segurando os dois. Aí a preocupação do Briatore com o segundo carro dele, que vem na 3ª posição. Você está vendo o Fisichella aí, o Mark Webber próximo a ele e o Ralf Schumacher logo atrás. O Fisichella é o 3º, o Mark Webber é o 4º e o Ralf Schumacher é o 5º. São esses 3 que vão aí. E não é bom nesse momento o desempenho do Fisichella. Restando 25 voltas. Lobo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, a maior linha de veículos do Brasil. E veja só a pressão do Mark Webber em cima do Fisichella. Cai de forma acentuada o rendimento da Renault do Fisichella. E agora, como o Webber teve que dar uma recolhida para não bater, o Ralf foi para cima, vai tocar, vai tocar, vai tocar. E o Ralf Schumacher passou na marra, vai voltando o Webber por dentro. E quem tentou se aproveitar para deixar os dois para trás foi o Heidfeld. Ficou boa. No momento que os dois se tocaram, e olha o Heidfeld como vai, ó. Olha o Heidfeld como vai. Foi para cima do Mark Webber. Vai bater. E agora erra o Heidfeld, veio o Ralf Schumacher por dentro. Faz tempo que eu não vejo isso. Mas faz tempo que eu não vejo isso na Fórmula 1. Mark Webber tá ali, o Ralf Schumacher no meio, o Heidfeld chegou a passar os dois, cai outra vez. E o Fisichella morreu de rir, né? Porque enquanto eles se pegaram ali, o Fisichella foi embora. Lá vem outra vez o Heidfeld. Lá vem o Heidfeld, fazendo a ultrapassagem para cima do Ralf Schumacher. É isso que a gente gosta de ver. Nesse momento o Mark Webber é o 4º colocado, o Heidfeld é o 5º e o Ralf Schumacher tomou pancada de um lado, tomou pancada. Ele ficou no meio das Williams ali, igual o João Bobo, tomando tapa dos dois lados. E acabou caindo ali o Ralf Schumacher para a 6ª posição. E o Fisichella respirou com isso, né? Olha lá, vamos ver que tá vendo? Foi no momento em que o Ralf foi para cima e eles se tocam. O Heidfeld vai aproveitar e vai mergulhar, quer ver? O Ralf travou os pneus. Por que ele atacou assim? Porque o Mark Webber tinha atacado o Fisichella e recolheu um pouquinho. Então mergulhou o Ralf. O Heidfeld veio. E aí os três ficaram na terra de ninguém. Ficaram dividindo curva os três ali. Até que agora eles conseguem se posicionar. Com a vantagem sendo do Mark Webber, que tem a 4ª posição. O Heidfeld tem a 5ª posição. O Ralf caiu para a 6ª posição. Quem se deu bem na história foi o Heidfeld, porque ele ganhou uma posição e o que o Webber e o Ralf fritaram de pneu ali, e o Heidfeld não fritou pneu nenhum. Pode até ter se dado bem para a sequência da corrida. Fora o fato de que ele mostrou a cara ali para o companheiro de equipe, o Webber, que é teoricamente o primeiro piloto, né? E mostrando que tá ali, tá na briga. E olha o Coulthard para cima do Barrichello, ó. Dave Coulthard continua atacando ali o Barrichello, o Klien vem acompanhando os dois. E mais atrás vem o Schumacher. Agora o Schumacher foi mais rápido que o Felipe Massa. Virou um 39,0. O Felipe Massa virou um 39,4. Só que agora o Felipe vira um 37,9. Essa volta ele foi 1,5 segundo mais rápido que o Schumacher. 1,5 segundo mais rápido que o Schumacher. O desempenho do carro do Rubinho não é bom. O Rubinho vem segurando realmente os dois carros da RBR ali. Vem segurando o Coulthard e vem segurando o Klien. Essa última volta do Rubinho foi 1,39,3. O Coulthard já passou. E o Coulthard já faz a ultrapassagem e o Klien vai passar também. Nesse momento a Ferrari passa, os dois carros da Ferrari passam pelo pior momento da corrida. O Rubinho foi ultrapassado pelo Coulthard, vai ser ultrapassado pelo Klien. E o Felipe Massa vai para o ataque para cima do Schumacher. Ou, na teoria, deve ir para o ataque. Ela já aparece o Schumacher ali e o Felipe Massa logo atrás. E olha o Klien. Bota de um lado para o outro para o Rubinho. Agora começa a acontecer o que a gente imaginava que pudesse acontecer na Austrália. Você pode acreditar, aposto minhas fichas disso, você pode acreditar, tudo isso está acontecendo aí, desgaste de pneu a essa altura.
Pode acreditar, isso é desgaste de pneu. Nós Exatamente. temos 34 voltas completadas, a temperatura acima dos 50 graus da pista. Tem gente que para fazer curva agora já está botando o carro na cabeça. E aí você tem o Klein indo para fazer ultrapassagem em cima do Rubinho, já fez. O Rubens nem defendeu porque viu que não tem o que fazer mesmo. E o Schumacher não vai ter como defender o Felipe Massa ali atrás também. Quer dizer, os pneus, a impressão que dá é que essa altura é que além dos problemas da Ferrari, o Rubinho tenta contra-atacar. Fico com a impressão de que os pneus Bridgestone começaram a abrir o bico. Com 35 voltas completadas. E aí é tudo que todo mundo imaginava que pudesse acontecer na Fórmula 1. Olha o Felipe Massa como vai para o ataque para cima do Schumacher. Você está vendo aí o Klein, está vendo o Rubinho, depois o Schumacher e o Felipe Massa partindo para o ataque em cima do Schumacher. O Massa está só esperando o momento certo de dar o bote. Agora, de qualquer forma, pelo rendimento do Klein, também uma outra coisa que a gente vê, uma conclusão, né? De como era ruim a Jaguar, né? Você vê aqui o próprio Klein também, como ele progrediu ao mudar a estrutura da equipe. Olha, o carro do Rubinho é que tem o pior rendimento agora, porque o Schumacher também se aproxima dele, ele vai ter que abrir para o Schumacher ali, porque o carro do Rubinho não consegue mais fazer curva. Vendo que o Schumacher está ali, o Felipe Massa acompanha os dois. E aí é o Trulli, com o Weber chegando para cima dele, trazendo o Heidfeld. Também já não deve estar bem calçado, perdão, é o Fisichella que está ali. Já não deve estar bem calçado ali, o Fisichella. Quando eu digo Trulli, é a força do hábito do Trulli ter andado as últimas temporadas aí nesse carro da Renault. O Fisichella é o terceiro colocado e agora vamos começar a ter briga em todas as posições. Está acontecendo o que essa mudança de regulamento previa, talvez não tivesse imaginando que fosse tão grave a situação para um piloto, para outro piloto. Tem gente aí que não consegue mais fazer curva. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Veja só que estão mexendo na asa dianteira, devem estar dando mais pressão possível ali para segurar o carro. Mexeram muito na asa dianteira e acredito eu que devem ter reduzido a asa dianteira justamente para equilibrar um pouco mais o carro, porque sempre que você tem desgaste de pneu, sempre afeta mais a parte traseira. O carro sempre tende a sair mais de traseira e perder tração também. Então acredito que tenham diminuído a asa dianteira. Quer dizer, nesse momento você imagina o quê? Que ele tivesse com a traseira solta? Você então você diminui a asa dianteira. Sempre que você tem um desgaste de pneu forte, você perde o carro, o equilíbrio do carro, principalmente em freada de curva, a traseira fica muito solta e também na tração. E você tirando a asa dianteira, você consegue melhorar justamente na freada e na tração e em curva de alta, que também é sempre muito sensível. Mas você vê que ali foi desespero. O Rubinho já não conseguia mais fazer curva, porque eles mexeram ali na asa dianteira, para cima ou para baixo, mas mexeram muito para tentar dar uma chance de continuar andando. E parece até que anteciparam o pit stop, porque acho que não era... em 7 voltas. Exatamente, não era a hora ainda do Rubinho parar. Anteciparam somente para fazer esse tipo de regulagem. Na verdade, ele não conseguia mais andar. Você está vendo aí Tiveram um problema ali no... A repetição, tiveram problema no abastecimento, e o que mexeram na asa dianteira é impressionante. Então, nesse momento, o Alonso é o primeiro, o Trulli é o segundo, o Fisichella se defendendo ali é o terceiro colocado, o Mark Webber no ataque é o quarto colocado. O Heidfeld, esse que você vê aí, é o quinto colocado, o Ralf Schumacher vem na sexta posição, o Montoya é o sétimo, o Coulthard é o oitavo. Esses os que estão marcando pontos nesse momento. O Klein é o nono, o Schumacher é o décimo, o Felipe Massa continua ali colado atrás dele na 11ª posição, o Raikkonen 12º e o Rubinho vai cair para a 13ª posição nesse momento. Globo, a gente se vê por aqui. Você vê agora aí como o Webber parte para cima do Fisichella, eles se tocaram. E aí é fim de corrida para o Mark Webber. O Fisichella passou por cima do carro do Mark Webber. Fim de corrida para os dois. Fim de corrida para os dois. Isso é bom para o Heidfeld, que vai assumir a terceira posição. Olha,
você mudar o regulamento, você buscar mais competitividade é uma coisa, mas virou loucura. Porque a essa altura o Fisichella era outro, que já não tinha condições de sustentar o carro na pista. E o Webber foi precipitado no ataque. Me pareceu precipitado no ataque, quero ouvir o Reginaldo, quero ouvir o Burt. Mas a situação para alguns nesse momento passa a ser dramática. Olha, nós vamos ver. Eu acho que ele foi precipitado. E foi quem acabou reclamando mais, né? Mas o erro, Não, o Fisichella foi para cima. O Fisichella já não tinha mais, o Burt, como segurar o carro ali. Você escorregou a traseira, ele perdeu o carro. Como o que exatamente acabava de dizer o Burt, foi na hora da freada, ele perdeu a traseira. A traseira ficou solta e ele foi para cima do Mark Webber, que tinha passado. Quem se deu bem foi o Heidfeld. Eu até ia dizer que, desculpa, Luciano, eu até ia dizer que porque o Webber desce reclamando, eu até ia dizer que é meio na cara de pau, que eu acho as atitudes do Webber fora da pista eu não gosto mesmo, mas ele tem razão. Eu acho que os dois exageraram um pouquinho na dose, mas o mais errado, inclusive pensando em campeonato, por ter um carro bom na mão, eu acho que é o Fisichella que devia estar tendo um pouquinho mais de calma, por ter vencido na Austrália, por ter um carro que pode disputar o campeonato. São atitudes como essa que fazem o piloto perder talvez o apoio da equipe e poder não brigar pelo campeonato. Quando ele perdeu, ele não quis entregar a posição e aí perdeu o carro e atropelou o Mark Webber, passou ali com a traseira por cima do bico do Webber. O Alonso continua firme. Tá virando um 36.588, o Trulli é o segundo, o Heidfeld é o terceiro, o Ralf Schumacher é o quarto, Montoya com tudo isso já é o quinto colocado, o Coulthard é o sexto, o Klia é o sétimo, o RBR de novo aí. Os dois pilotos marcando o ponto, o Schumacher tá marcando um pontinho, é o oitavo colocado, isso se ele conseguisse segurar ali na frente do Felipe Massa, que é o nono colocado, se aproximando da zona de pontuação e tá 8 décimos apenas atrás do carro do Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, fazendo mais que o possível. Restando 18 voltas para o final da prova. Serão 17 agora. Que vai passando ali o Alonso, já colocando a segunda volta ali para cima do Monteiro. E olha, você viu aí a cara do Briatore depois da batida dos dois. O Briatore ficou branco, calado. Porque os dois são pupilos dele, são pilotos dele. Ele que é o gerente da carreira dos dois, embora o Webber seja da Williams e não da Renault. Aí a dificuldade aí do Rubinho. Aparece agora aí que o incidente envolvendo os carros de número 6 e de número 7. Que esse incidente, o acidente ali será investigado depois da corrida. O acidente entre esses dois aí. Mark Webber vem andando aí na frente, o piloto da Williams e o Fisichella, vencedor da primeira prova. Visivelmente desgastado, inclusive pelo calor, fisicamente desgastado. Vem andando ali o Fisichella. O Rubinho nesse momento é o 11º colocado. O Felipe Massa é o 9º colocado. O Schumacher entra nos pontos já. Mas o Massa está meio segundo. Ele está no 8 décimos, agora também. Ele está ali. É questão de buscar o ponto de fazer a ultrapassagem em cima do Schumacher. Fisicamente, Galvão, você referia agora de ver o desgaste dos pilotos. É até interessante. Perdão, só para dizer uma coisa. Você falou hoje a Ferrari vai tomar a volta. O Rubinho já tomou a volta do Alonso e acaba de tomar a volta agora do Trulli, que é o segundo colocado. A Ferrari toma uma volta do segundo colocado. Você dizia lá no início da prova. Hoje é dia da Ferrari tomar a volta e está aí a comprovação disso. A Ferrari já tomando volta dos primeiros colocados. E o Alonso vai para o box. O Alonso vai para a segunda parada dele, restando 16 voltas para o final. Vamos ver aí o Alonso. Mexe alguma coisinha, muito pouco ali na asa dianteira. 7 segundos para completar a prova. Fez sinal de positivo o Flávio Briatore. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin. Quanto mais nova, mais gostosa. Aí o Alonso já de volta para a pista. Daqui a pouco o Trulli vai ter que parar. 2 paradas por enquanto para o Alonso. O Raikkonen por aquele pneu furado. O Rubinho, que antecipou a parada porque não conseguia mais dirigir o carro, levar o carro na pista. Apenas esses
fazendo a segunda parada, e mais o Monteiro e o Albers naquela corrida à parte de Jordan e de Minardi. Galvão, você tinha dito que o Heidfeld tinha se dado bem naquela parada entre os três. Imagine depois da batida, então, que ele passou a ser o terceiro colocado, com toda a dificuldade que ele está de um carro já sem borracha, bem desgastado, e é o terceiro colocado. E aí é uma outra Minardi com problema. Você vê a Minardi do Albers que estava ali, e o Klier vai para o box. E o Felipe Massa também vai para o box. Ele não conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Schumacher. E o Schumacher, com toda a experiência agora com o tanque mais vazio, vai tentar andar mais rápido para complicar a vida do Felipe Massa. Não tem mais a história de trocar pneu, quer dizer, não adianta você põe mais combustível, você piora o rendimento. Você aumenta o peso do carro e não tem como trocar pneu. 15 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams e Fórmula 1. E só para completar, eu dizia sobre o preparo físico dos pilotos para essas provas, sobre a temperatura muito alta. Os pilotos oficiais, as equipes fazem com que os pilotos oficiais não voltem para a Europa, tendem a não voltar para a Europa para fazer os testes entre uma corrida e outra, justamente para continuar em temperatura alta, treinando fisicamente, e também para não ter sempre essa diferença grande de fuso horário. Então a preocupação é muito grande com o lado físico para poder resistir a esse grande desgaste. Vai ser meu Ralf Schumacher. Trocaram, aí não acertando, não mexendo na asa dianteira, não. Trocaram o bico. Acho que foi naquele toque com o Weber. Seguramente naquele toque com o Weber. Ele resistiu o que pôde, até fazer a parada para o reabastecimento. E como permite o regulamento, troca o bico do carro. Agora, se o regulamento visava mudar, tirar a Ferrari da ponta em todas as corridas e trazer ultrapassagem, briga na pista, nessa corrida conseguirem muito, né? Tomara que continue assim durante o ano. Mas também não pode chegar a um ponto de extremo perigo, né? De você não ter como controlar o carro na pista. Aí o Trulli vai pro box. O Trulli estava na ponta, ele vai pro box, o Alonso vai passar para recuperar a primeira posição. Aí o Trulli controlando a velocidade para não passar ali o limite dos 120 por hora no box. Faz ali a parada. O Raikkonen também já parou, foi a terceira parada dele, porque ele fez uma parada apenas para trocar pneu. O Heidfeld também foi pro box. Você está vendo aí o Heidfeld, que é o terceiro colocado, era o terceiro colocado, como vai pro box. Isso vai permitir ao Montoya, que faz agora a melhor volta dele na corrida, 1:36.585. Vai permitir ao Montoya ocupar, pelo menos provisoriamente, a terceira colocação. E a gente vê os pilotos fazendo pit stop, e um detalhe muito interessante é que a gente pensa que os pilotos estão apenas se esforçando para aprender o traçado na pista. Mas um dos principais treinos durante o final de semana, principalmente na sexta-feira e no sábado, é treinar justamente a entrada e a saída do box, porque nesse caminho você pode às vezes ganhar 1 segundo, até 2 segundos, que fazem toda a diferença. E aí segue o Alonso, acelerando firme para a segunda vitória da Renault na temporada e a segunda vitória dele na carreira. Aí vai o Fernando Alonso, espanhol Fernando Alonso. O Trulli é o segundo colocado, o Montoya provisoriamente o terceiro, porque fez uma parada só. O Heidfeld é o quarto, mas deve ocupar a terceira posição. Ralf Schumacher vem na quinta posição. O Schumacher é o sexto colocado, mas tem que fazer também uma segunda parada. O Coulthard é o sétimo colocado, o Klier é o oitavo. E tem um pedacinho vermelho de carro ali na pista, hein? Tem um pedacinho de alguma coisa vermelha aí que caiu de algum carro. Isso restando 13 voltas no total de 56 no agitadíssimo Grande Prêmio da Malásia. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a maior cobertura GSM do Brasil. Ainda não pararam. Eu ia dizer que não tinha parado o Montoya e o Schumacher. O Montoya acabou de parar. Só o Schumacher fez uma parada só até agora.
Montoya fez a parada, com isso o Heidfeld vai voltar para a terceira posição. O pódio nesse momento tem o Alonso, o Trulli e o Heidfeld. Uma Renault, uma Toyota e uma Williams. Sem McLaren, sem Ferrari. E veja aí como vai voltando ali o Montoya na frente do Ralf. O Montoya vai voltando exatamente na frente do Ralf. Então vai voltando na quarta posição o Montoya. Tá vendo? Perdeu alguma coisa ali o carro do Ralf Schumacher. É um pedacinho vermelho ali, um pedaço da carenagem ali atrás. E o Montoya voltou na frente do Ralf. Ganhou uma posição o Montoya nessa parada dele e no tempo que ele ficou na pista andando em terceiro. Tem a quarta posição o Montoya. Então o primeiro é o Alonso, o segundo é o Trulli, o terceiro é o Heidfeld, o quarto é o Montoya, o quinto é o Ralf. E o sexto é o Schumacher. Só que o Schumacher tem que fazer uma parada no box. E na hora que parar vai ceder essa colocação para o Coulthard, que vem nesse momento na sétima posição, com o Klein em oitavo, o Felipe Massa na nona posição. E olha, o Coulthard passando a sétima, marcando 2 pontinhos, ele empata com o Nigel Mansell, passa a ser ele e o Mansell juntos os britânicos com maior pontuação na história. Você sabe que britânicos em Fórmula 1 quer dizer assim, sede, né? Eles têm o maior orgulho de, não importa se é escocês, inglês, irlandês, o maior orgulho de dizer que a Grã-Bretanha tem o maior número de vitórias e é a sede da Fórmula 1. Restando 12 voltas e a Ferrari está pronta para a parada do Schumacher. E aí uma câmera colocada mostrando ali a parte traseira do carro da McLaren. Diga lá, Bassan. Bom, os pilotos que se envolveram no acidente chegaram aqui aos boxes e o Webber não quis falar, visivelmente muito irritado, quer dizer, não falou até para se conter, para não descarregar sua ira em cima do companheiro nesse momento. E aí está o Schumacher. Aí está o Schumacher na parada dele. Ficar de olho na pista, ver quem passa, porque atrás do Schumacher estava o Coulthard, tinha o Klein e tinha o Felipe Massa, para tentar chegar na zona de pontuação. O Coulthard já passou, já ganhou. O Coulthard, portanto, a sexta posição e o Klein ganha a sétima posição. E vamos ver quanto tempo o Felipe Massa fica atrás do Schumacher para ver se ele tem alguma chance de tentar ainda alguma coisa. E nesse domingo, às 3 da tarde, Fausto Silva comanda show de atrações do Domingão do Faustão, a primeira parte do Domingão do Faustão, das 3 às 4. Aí vem o futebol ao vivo com os campeonatos estaduais. E o Faustão volta às 6 da tarde com a segunda parte do Domingão do Faustão. Rubens Barrichello tem apenas a 11ª posição. O Rubinho dava pinta de poderia chegar na zona de pontuação, mas foi o carro, parece ter sido o que mais sentiu desgaste realmente. Chegou um certo momento em que ele, você se lembra como ele foi ultrapassado? Aí o carro do Trulli, como ele foi ultrapassado pelo Coulthard, pelo Klein. E teve que parar, mexer muito na asa dianteira para tentar estabelecer um equilíbrio, para que ele continuasse na corrida. Está virando nesse momento o Rubinho 1:39:9. O companheiro dele, o Schumacher, agora não porque ele voltou para a pista, agora não dá para ver, mas por exemplo, o Felipe Massa, que estava andando perto do Rubinho, está virando 1:38:4 e o Rubinho está virando 1:39:9. Deu para ver também naquela imagem de câmera lenta o grande desgaste dos pneus, mas mesmo assim, esse é o ponto bom da Michelin, o desgaste é alto, visivelmente alto, mas a performance continua boa. E o Felipe Massa não tem mais a mesma performance. E o Felipe Massa também já tem dificuldade de pneu, por isso ele desistiu do ataque em cima do Schumacher e agora acaba de perder a posição para o Raikkonen. Você viu aí, você estava com a câmera on board do carro do Raikkonen, como o Felipe Massa também travou os pneus ali, espalhou na curva e foi ultrapassado pelo Raikkonen. Impressionante o poder de resistência desse carro da McLaren, depois de ter feito uma volta inteira ali tocando a parte traseira da suspensão no chão. Saiu com outro pneu e resistiu, já fez outro pit stop depois daquilo sem problema. Não sei como o Rubinho vai fazer para levar o carro até o final. Essa volta do Rubinho foi 1:40:7. A equipe dizendo para o Felipe não esquecer da bebida. Talvez, eu nunca vi um comentário desse antes por parte do engenheiro, mas estava falando don't forget the drink, então era para talvez ele se hidratar bem e não perder performance. A preocupação ali com ele, que talvez possa ser até realmente desconcentrou. O piloto deve estar no limite também
do aspecto físico, a temperatura segue aí em 35 graus. E aí o momento em que você viu que tinha de pedaço de detrito na pista. O Felipe, como perdeu realmente a curva ali, se atrapalhou no approach ali para fazer a curva. E o Raikkonen fez ali a ultrapassagem. Ele aí que é a equipe do Felipe Massa. Nesse momento ele tem a 10ª posição e o Rubinho virou 1:40.751. Logo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Eu posso dizer uma coisa, Galvão, eu estive testando com a Ferrari nos últimos anos e graças a Deus a gente nunca passou por uma fase tão difícil como essa. Eu não sou mais integrante da equipe agora, mas devo dizer que por um lado não é má coisa, porque a pressão deve estar sendo muito grande em busca de performance e vai acabar sempre achando um culpado. E eu quero ver até como é que essa turma da Ferrari, acostumada a ganhar sempre, como é que vai encarar essa fase atual, porque não basta estrear o carro novo, né? Estrear o carro novo, mas tem que desenvolver, tem que lutar contra essa posição hoje, que ele não vai estrear e sair ganhando. Para ver como é que a equipe vai viver essa situação inédita para ela. E muito provavelmente eles terão um carro novo só para o Grande Prêmio do Bahrein. E deve ser dado para o Schumacher. Diga lá, Bassan. É sobre isso, a Ferrari hoje esclareceu que se estrear o carro novo no Bahrein, vai levar os dois pilotos até as duas máquinas que já estão prontas. Existia muita especulação sobre isso, mas hoje a Ferrari deixou claro. Tá certo. E aí você vai com Ralf Schumacher. E nesse momento tem a 5ª posição. O Bassan tirou uma dúvida, né? Porque isso era uma conversa que existia. A Ferrari vai trazer um carro só. O Rubinho está na frente do campeonato, vai dar o carro para o Schumacher. Isso ela comprova. teria que fazer isso, ela teria que fazer, ela não podia tomar uma política diferente. Isso comprova o respeito que o Rubinho está ganhando dentro da equipe, sendo cada vez mais considerado em relação à posição dele perante a equipe. Já nós vamos para 8 voltas do final. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, a maior linha de veículos do Brasil. Eu estava falando em posição de campeonato, você está curtindo aí a pilotagem do Ralf Schumacher. Nesse momento o Alonso vai para 16 pontos. O Fisichella, mesmo fora, permanece em segundo com 10. Veja só, as duas Renaults na primeira posição. E o Fisichella podia... É que ele não teria conseguido segurar aquele terceiro lugar em relação ao Mark Webber. Ele nem seguraria o quarto do Raikkonen que estava ali, mas ele podia estar na 5ª posição. Mas ele estaria em segundo agora com 10 pontos. E depois, veja o equilíbrio do campeonato. Iriam aparecer o Trulli, Rubens Barrichello, David Coulthard e Montoya, os 4 com 8 pontos. Vai pintando um campeonato muito interessante. E essa corrida, olha, o que aconteceu nessa corrida de briga, de toque, de ultrapassagem, de carro atravessado, de piloto com dificuldade para segurar o carro na pista. Quer dizer, não há mais aquela coisa de você frear praticamente dentro da pista, não dá dentro da curva, não dá chance para o outro fazer ultrapassagem. Ou seja, o que aconteceu nessa corrida, há muito tempo não se via na Fórmula 1. Olha o pneu como está. Olha o estado. Por dentro o pneu do carro do Ralf, o estado que ele está ali, a parte de dentro ali, você já virou quase slick ali, ó. Lembrando que aquilo que eu já mostrei no GP Brasil, Galvão, com certeza todos os pilotos, assim que cruzarem a linha de chegada, vão procurar o lado sujo da pista, procurando sujeira para tentar evitar que a FIA cheque que o pneu de repente está fora do regulamento por excesso de desgaste. Mas agora proibiu, não tem mais, não pode trocar pneu, quer dizer, então não vai desgastar, que jeito. E olha, e tinha aparecido, você está vendo aí, a equipe Toyota, a satisfeita por enquanto com o segundo lugar do Trulli e o quinto lugar do Ralf Schumacher. Me impressionou mais do que o dianteiro esquerdo, onde a parte de dentro, todos eles têm desgastado. O dianteiro direito aparece ali uma faixa na parte externa ali. É chamado de graining. O pneu tende a formar um suco, né? Um suco. Está acumulando borracha num ponto só. É o que está acontecendo ali. Também se percebe isso no pneu do Trulli. Ali no pneu dianteiro direito. Também no pneu do Trulli. Alonso é o primeiro. Leva 17 segundos, ponto 9. 18 segundos de vantagem para o Trulli, que é o segundo. Alonso fez uma corrida à parte.
O Trulli também tem uma enorme vantagem, 18,8 de vantagem para o Heidfeld, que é o terceiro colocado. O Montoya está 9 segundos atrás do Heidfeld, é o quarto colocado. O Ralf Schumacher é o quinto, 2,5 segundos atrás do Montoya. O Coulthard é o sexto, mas aí uma semana atrás, 28 segundos atrás do Ralf Schumacher. E o Schumacher está 4,3 atrás do Coulthard. E o Klian tenta se aproximar dele, 2,4. Depois o Raikkonen, depois o Felipe Massa, que já ficou sem carro também, já está 7 segundos atrás do Raikkonen. E o Rubens Barrichello virando 1,40,4. Já tomou volta e nesse momento ele está 18 segundos,7 atrás do Felipe Massa. O Massa e o Rubinho vêm apenas para tentar completar a corrida. Já já nós vamos para as 6 voltas finais no Grande Prêmio da Malásia. A única briga que pode ser aí é o Ralf chegar no Montoya e o Klian chegar no Schumacher. O Schumacher está aí conseguindo um 7º lugar, que essa altura é bom demais para a posição que ele largou e para a performance da Ferrari na corrida. Ele que iniciou o campeonato com 0 ponto, né? Então ele pelo menos sairia agora, diminuiria um pouquinho a sua desvantagem em relação ao Barrichello. Ele faria 2 pontos, nesse momento ele teria 2 pontos contra os 8 pontos do Rubinho. Agora você disse que o Alonso faz uma corrida à parte, abandonando, fora Rubinho, fora, não tinha condições mesmo. O Alonso faz mesmo, teve a melhor tocada da corrida o tempo todo, tranquilo o tempo todo, abrindo a vantagem volta a volta, embora não tenha a melhor volta da corrida. A melhor volta é do Trulli, 1,35,8 e a melhor 35,816. O Alonso virou 35,899. Antes que alguém possa se precipitar de falar em relação a esse abandono do Rubinho, deve ser por questão de segurança, porque, veja só, não leva vantagem nenhuma, porque não é o caso dele fazer o que fez a BAR, porque já é a segunda corrida do motor, ele teria direito a motor novo para a próxima corrida. Então não tem vantagem nenhuma de encostar para a troca de motor. Ele cumpriria a segunda corrida com o motor e teria de qualquer jeito um motor novo para outra corrida. Estava virando 1,41 já. E mostrou que não tinha condições há muito tempo atrás. Olha só, olha o pneu dele. Tá como não tem o Massa, virando 1,41 também. Felipe Massa nessa altura também está virando... Não, Felipe Massa está virando 1,41,7. Olha o Galvão, o pneu tá quase careca. Totalmente slick. Totalmente não tinha, é uma desgastado questão o de pneu. segurança, absolutamente uma questão de segurança. A parada do Rubinho ali na 11ª posição não teria nada para fazer. E o Schumacher vai segurando aí. Ainda tem alguma coisinha ali no pneu traseiro do Schumacher. Ele está segurando. Só que o Schumacher, vamos ver aqui, o Schumacher está virando 1,38,2 e o Klian está virando 1,38,1. Também não consegue se aproximar o Klian para tomar essa 7ª posição do Schumacher. E o jeito do Schumacher não marcar ponto fica difícil, porque o Raikkonen, isso é que é impressionante, a resistência, hein? O Raikkonen está virando 1,37,4. Quem pode tentar nessas 5 voltas chegar no Klian e no Schumacher é o Raikkonen, com todo o problema que teve, toda aquela volta que ele deu do aro da roda. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, fazendo mais que o possível. E apenas uma coisa que confirma uma informação que eu tinha, é que justamente o Rubinho tinha o pneu mole da Bridgestone, enquanto o Schumacher tinha o pneu duro. Então dá pra ver que o Michael levou a vantagem na corrida por não estar enfrentando esse problema que o Rubinho enfrentou. Você vê ali o técnico da Bridgestone checando a temperatura da pista. Aqui no computador ela caiu bastante, ela começou com 52, está com 48 graus agora a pista. Temperatura do ar 34, 48 graus a temperatura da pista. Olha, o Schumacher tá duro quando ele levar esse carro até o final. Vê que ele vira todo mundo à frente virando 37, ele virando 38,1. O Klian virou 37,7. O Raikkonen virou 36,9. Quer dizer, tá duro pro Schumacher levar até o final. É, mas assim, faltam 4 voltas, vai dar. Mas... Faltam 4 voltas, o Klian tirou 3 décimos agora. Se ele tirar 3 décimos por volta, um segundo ponto 2 e ele tá 2 segundos ponto 1, quer dizer, tem que chegar a ultrapassar. Não digo nem de ultrapassar, não digo de o pneu acabar. Né? O problema maior seria esse, mais do que ser ultrapassado seria não resistir, não conseguir levar o carro até o final. Aí você tá vendo o Trulli. Já nós vamos para as 3 voltas finais. Globo, a gente se vê por aqui.
O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Gente, vocês viram ali o estado do pneu. Tá certo que vai ser difícil ter uma outra corrida com a pista nessa temperatura, abrasiva desse jeito. Mas olha, passa a ser um risco muito grande. Passa a ser um risco muito grande. Numa situação crítica de extrema velocidade, um pneu dianteiro estourado, a coisa complica, né? É perigoso, eles vão ter que tomar muito cuidado nesse sentido, porque a maior preocupação do fabricante de pneu, até por exposição ao consumidor dos automóveis de rua, é justamente a segurança. Então, a pior coisa para eles é um pneu explodindo no meio da reta e causando acidente. 3 voltas para o final, menos de 3 voltas para o final. Mas é uma corrida excepcional, né, Galvão? Nessas circunstâncias, é uma corrida excepcional. Sempre foi a mais dura de todas, da história. E daqui a 2 semanas tem Bahrein, também é quente, hein? Mas é diferente da situação daí. É muito quente, não é pouco não, é muito quente. Se bobear é por aí, ou daí para mais, tá no meio do deserto. A Toyota conseguindo essa segunda colocação, além de ser o primeiro pódio da história dela, só foi até agora 2 vezes 5º colocado com o Panis na Alemanha e nos Estados Unidos em 2003 e sai da corrida com a melhor volta, que é a do Trulli. O Trulli vai tomando ali, você viu, 20 segundos,4, mas tem 14 segundos de vantagem para o Heidfeld. Isso aí é sempre o tempo acumulado. Aí a vantagem dele para o Ralf Schumacher, que tem a 5ª posição. O Schumacher na volta anterior, aqui o Schumacher vai conseguindo fazer milagre, né? Agora ele virou 38,2. O Klier virou 37,9. Tirou mais 3 décimos, a diferença caiu para 1,9. E o Raikkonen aqui vem virando mais rápido, 1,37 cravados. Só que ele que estava muito atrás, está 2,5 segundos atrás do Klier, então não está conseguindo entrar na zona de pontuação. Um detalhe interessante, deu para ver o Alonso na curva 8. O carro saiu de traseira de uma forma meio ligeira. E já na curva seguinte, você pode ver, dá para ver o Alonso mexendo nos botões do volante. E com certeza ele deve estar ajustando o diferencial e coisas do tipo, o controle de tração também talvez, para evitar que o carro saia de traseira e cause talvez uma rodada ou coisa do tipo. Porque obviamente a segurança, a corrida está sob segurança agora para ele. Ele pode ajustar até o pé no acelerador agora, né? Porque são 2 voltas para o final. Vamos ver quando o Trulli passar qual é a vantagem exata que ele tem. Veja lá. Ele tem agora, ele tinha 20,4, ele tem 21,3. Essa é a vantagem do Alonso para o Trulli, restando 2 voltas. O Trulli também já vai controlando a corrida, vê que ele está junto ali da Minardi do Albert, não faz questão nenhuma de passar, não faz questão nenhuma de acelerar. Ele tinha 14 segundos de vantagem para o Heidfeld, caiu essa vantagem para 12 segundos. O Montoya vem firme na 4ª posição. Ainda não passou o Ralf Schumacher para completar a volta número 54. Passa agora, ele é o 5º colocado. Você vê aí os pilotos que estão fora da prova. Entre eles o Rubens Barrichello. Felipe Massa está virando 1,41,2, quer dizer, já não tem mais condições também de andar rápido. O Felipe Massa esteve muito perto da zona de pontuar. Ele teve para ultrapassar o Schumacher ali, não conseguiu ultrapassagem. Aí parou antes no boxe e depois também deve ter os pneus completamente desgastados, ficou meio claro daquela ultrapassagem que ele sofreu ali do Kimi Raikkonen. O Raikkonen agora virou 1,36,8. O Raikkonen não chega na 7ª posição porque nós vamos para a volta final. Que na volta anterior ele estava 1,1 atrás do Klier, que estava 1,1 atrás do Schumacher. O Schumacher vai sustentando a 7ª posição. Vamos aí para a volta final. Agora os últimos 5 quilômetros para Alonso chegar à 2ª vitória da carreira dele. E a 2ª vitória consecutiva da Renault nessa temporada, confirmando que é o carro a ser batido. Abre como favorita absoluta para a temporada. A Renault, se bem que é apenas 2ª corrida, de um total de 19, mais uma performance impressionante dos carros da Renault. O Fisichella teve problema, resolveu defender a todo custo uma 3ª posição, podia estar aí na 5ª posição, somando alguns pontos a mais. Ele que tem 10 pontos no campeonato. Podia estar somando mais 4 pontos aí. Podia estar com 14 pertinho do Alonso, mas coisa de corrida. Aí o Alonso vem se aproximando para a vitória. E aí o Trulli
para levar pela primeira vez a Toyota ao pódio, com o segundo lugar. E a terceira posição do Heidfeld, que é um ótimo negócio para ele, porque o Webber foi o quinto colocado na última corrida e o Heidfeld tem a chance aí de ir pro pódio, para ser o terceiro colocado e marcar 6 pontos e ficar na frente do companheiro de equipe dele. Vem para o final o Alonso, vem para receber a bandeirada, vem para a vitória, vai tomar essa curva aí à esquerda, vai contornando a última curva, aí vem ele, Fernando Alonso da Espanha, para vencer o Grande Prêmio da Malásia. Comemora muito. Vamos ouvir a equipe. Hello guys, you are number one. You are number one, guys. Again, you are the best. You are the best. Dizendo para ele, Show everybody again. Good job. ele falando para a equipe, Thank you so much. agradecendo muito. E ele falava com alguém, dizendo: você é o número 1, você é o melhor. Vocês são os melhores, vocês ganham. Vocês são os melhores, ou falava diretamente com o engenheiro dele, você é o número 1, porque ele usou a expressão você é o número 1. E aí o Trulli em segundo, o Heidfeld em terceiro, cruzou ali o Heidfeld, já tira o pé imediatamente. O Montoya aparece ali na quarta posição, Flávio Briatore, podia ser mais completa a vitória dele. Veja o que faz calor aí, como tá com a camisa molhada o Flávio Briatore. Vai comemorar pela segunda vez a vitória nessa temporada. E olha o Schumacher se defendendo ali no final, ó. Olha o Schumacher ali se defendendo no final, o Klien atrás dele e o Raikkonen colado atrás do Klien. Ainda podia tentar alguma coisinha, faltou uma volta. Olha, faltaram 2 voltas pro Raikkonen. 2 voltas pro Raikkonen chegar ali na zona de pontuação e até chegar ao 7º lugar do Schumacher. Schumacher consegue um milagre. Traz a Ferrari na 7ª posição. E Klien marca mais um ponto pela segunda vez, os 2 carros da RBR pontuando nessa temporada. Portanto, Alonso vence, Trulli em segundo, Heidfeld na 3ª posição, Montoya em 4º, Schumacher em 5º, Coulthard em 6º, Michael Schumacher, o Ralf Schumacher foi o 5º, Michael Schumacher foi o 7º, o Klien 8º, esses marcaram pontos, o Raikkonen em 9º, Felipe Massa em 10º, o Katkeyan na 11ª posição, Monteiro em 12º, o Albers em 13º e só os 13 chegaram. Voltamos já com a festa no pódio. Globo, a gente se vê por aqui. Comigo. Um dia, Ministério da Saúde. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Aí no momento em que chegava o Alonso, vai para a comemoração, o Flávio Briatore vem ali. Devia estar até mais animado, mas deve estar também cansado. Com a camisa toda molhada, muito calor. Ele recebe ali seu piloto. Eles vão para a comemoração. Ele recebeu o Fisichella na primeira corrida, agora recebe o Alonso. E a Renault começa da melhor forma possível. Começa com cara de Ferrari. E olha lá como agradece a Deus, se benze ali, agradece apontando para o céu. O Trulli pelo primeiro pódio da Toyota. E o resultado também importante para o Heidfeld. Foi o campeonato. Você estava acompanhando aí a classificação. O Alonso 16 pontos, o Fisichella 10, o Trulli tem 8, Barrichello 8, o Coulthard 8, o Montoya 8 também, o Heidfeld meia dúzia, Schumacher, Ralf Schumacher e Mark Webber 4 pontos, o Klien 3 pontos, o Schumacher 2 pontos e o Raikkonen apenas 1 ponto. Agora há pouco o Pedro Massan conversou com o Rubens Barrichello sobre os problemas do carro dele. Vamos ouvir. Olha, eu vim falando pro box que de uma hora para outra o carro começou a sair de traseira e o carro estava super bem. Tanto é que eu estava, quando eu peguei o Webber, foi até falta de sorte de não poder passá-lo. Mas naquele momento o carro começou a ficar muito traseiro, muito mesmo, e daí eu falava para eles que alguma coisa aconteceu. E foi só no segundo pit stop que eu tive que antecipar que eles encontraram um pedaço grande de borracha dentro da asa que mudou completamente o balanço aerodinâmico do carro. Isso fez com que o carro ficasse traseiro e aí eu usei o pneu traseiro completamente. Depois que eles tiraram a borracha, melhorou por um pouquinho, depois piorou tudo de novo. Foi uma grande luta dos pilotos contra os pneus essa corrida, né? Com certeza, mas o pneu estava bom. Meu pneu conseguia pelo menos chegar em sexto. Lógico que não dava para ganhar a corrida. Mas na frente do Coulthard, na minha opinião, chegava. É que esse problema foi imprevisto. Tem muita borracha na pista e danificou a asa traseira, fazendo com que o balanço aerodinâmico ficasse completamente conturbado.
Obrigado. Tá aí Rubens Barrichello. Aí o Maçã, portanto, conversando com o Rubinho, a festa da Renault, esperando a presença dos pilotos no pódio. Eu fico, quando eu escuto essas coisas, Reginaldo, nós já estamos acostumados com isso, mas aí eu olho para o Burt para ver a expressão dele, porque uma das primeiras coisas que o piloto tem que assinar e jurar por Deus é que jamais falarei mal dos meus pneus. Então, tá certo, tinha detrito na pista, pegou ali, mas o piloto não pode hipótese alguma falar, e ficou evidente, o carro do Rubinho, se ele olha a imagem, como agora você vê a imagem aí do carro, olha a bolha, não tem mais nada, como eles passam na sujeira, como o Burt realmente diz, passam na sujeira para trazer a sujeira ali. Quando apareceu o carro do Rubinho, o pneu dele estava acabado, estava abaixo de zero. Não, o piloto não pode falar, né, Reginaldo? Foi uma briga de todos os pilotos contra o desgaste de pneus, já se esperava isso. Você viu no carro da Renault, carro vencedor, o blister que é a bolha, como explicou o Burt, que é a bolha que vem de dentro para fora e acaba estourando ali, causando um buraco nos pneus. Quer dizer, eles resistiriam. Na verdade, só um estourou, só um não aguentou, que foi o do Raikkonen. Eles resistiriam até o fim como resistiram, mas o rendimento vai caindo bastante. E o Renault, né, Galvão, a prova mesmo que é o carro do momento, segunda vitória consecutiva em 2 provas, e o Alonso, com 23 anos de idade, 53 grandes prêmios, agora liderando o campeonato e sai na frente do Fisichella naquela briga interna. Daqui a pouco vai ter que se definir qual dos dois vai ser o homem da Renault a lutar pelo título, embora seja o campeonato mais longo da história. Se a ideia na mudança de regulamento era trazer competitividade, tirar a Ferrari da ponta e permitir ultrapassagem, atingiram esse objetivo, Luciano Burt. Agora que ficou arriscado, ficou. É verdade, eu gostei muito. Se o campeonato continuar assim, eu acho que vai ser emocionante. Eu gostei muito da corrida de hoje, com tanta disputa, com tanta... Você nunca sabia o que iria acontecer. Então eu espero que seja uma temporada excelente em termos de competitividade. E no espanhol na Fórmula 1. E agora o hino francês. O Alonso não está resistindo a ficar em pé. Veja o estado físico do Alonso. Não foram só os pneus que sofreram. Não é fácil correr com esse calor, com essa umidade, a temperatura assim tão alta. Mal tem força ali para vibrar. Uma vitória importante na carreira dele. O Flávio Briatore recebe o segundo troféu da Renault. Veja o Trulli que está ali ao lado também, que também não consegue mostrar tanta euforia. Os pilotos estão exaustos, no limite extremo. Normalmente perde-se 2,5 kg em 1 hora e meia de corrida. Entendendo que o Trulli, ele faz ali um gesto bem religioso, como fez quando desceu do carro, e ele não conseguia, e ficou tonto. O Heidfeld parece o que está melhorzinho ali. É o segundo pódio do Nick Heidfeld na vida. O Alonso não consegue ficar em pé. Quer dizer, é um grande prêmio, chega a ser quase desumano. A coisa é realmente muito complicada. Mas está aí o Alonso comemorando a vitória. Até os hinos vão mudando. Depois de tanto tempo ouvindo hino alemão e hino italiano, tivemos hino italiano e hino francês na primeira corrida, agora hino da Espanha.
hino francês de novo, repetiu-se o hino francês da Renault. Outra vez temos presença de pilotos latinos no pódio. Voltamos a ter um alemão no pódio agora com o Heidfeld. Então é o seguinte, o líder do campeonato é o Alonso, Fisichella é o segundo e depois vem 4 em terceiro, com 8 pontos. Alonso tem 16, Fisichella tem 10, depois vem Trulli, Barrichello, Coulter e Montoya com 8 pontos. O Schumacher tem apenas 2 pontos. A Fórmula 1 se reúne de novo daqui a 2 semanas, Grande Prêmio do Bahrein. Tendência de muito calor de novo, outra vez por consequência, desgaste de pneus. Os motores vão resistindo bem, o problema são os pneus. Agradecendo a sua audiência, estando conosco aqui na madrugada, mais uma vez para você a festa do Alonso. E nós estaremos juntos daqui a 2 semanas, Reginaldo Leme, Luciano Burti, eu, todos vocês estaremos juntos com as emoções do Grande Prêmio do Bahrein. A Fórmula 1 está mais radical que nunca, amigo. Promete muito. Até lá. Um abraço. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2005. Oferecimento Chevrolet. Qualidade em cada detalhe. Você vê tudo na vida, é questão de acostumar. Deixa o Schumacher em segundo.